A paz do Senhor Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Vamos agora orar e agradecendo ao Senhor pelo esse privilégio de podermos estudar mais um domingo a sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai amado, pelo privilégio e oportunidade de estarmos mais um domingo, Senhor, pela manhã, estudando a sua poderosa palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, abençoa cada aluno, Senhor, nos ilumine, Pai amado, Senhor, nesta manhã, para que nós possamos compreender a Tua palavra e colocar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti e não sermos meramente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade, amados alunos, às nossas lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, estudamos a lição de número 6, que teve como tema a condição dos gentios sem Deus. Então, nós vimos a condição dos gentios, antes da nova vida, antes deles ter uma nova vida, onde nós falamos da circuncisão e da incircuncisão do ponto de vista espiritual. Falamos sobre a antiga condição dos gentios sem Deus, sem Cristo, e afirmamos que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. E hoje nós estudaremos a lição de número 7, dia 17 de maio de 2020, que tem como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textual se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, existia uma inimizade entre Deus e os homens, e existia também uma inimizade entre os homens. Que homens são esses? Os judeus e os gentios. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 19. Então, hoje nós estudaremos o capítulo 2 desta carta, do versículo 14 ao 19. Em nome de Jesus. Que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral desta lição: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou a igreja. Esta lição também possui 3 objetivos específicos, ao qual nós devemos atingir ao final desta lição. Primeiro objetivo: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo objetivo: explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo, na lição anterior, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, ao qual nós estudamos,
o apóstolo Paulo descreve a antiga condição dos gentios sem Deus. Nós estudamos, né, na lição anterior, a antiga condição dos gentios sem Deus, antes da nova vida. A sua triste condição anterior à nova vida. Na lição de hoje, nos versículos 13 a 19, veremos que uma mudança aconteceu. O apóstolo Paulo ele usa no versículo 13 a expressão "mas agora", indicando que algo aconteceu e alterou a situação passada dos gentios. E aconteceu em Cristo, como está escrito na sua carta. Ele escreve o seguinte: "Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto." Nós vemos que o apóstolo Paulo faz um paralelo entre a velha vida e a nova vida conquistada pela obra da redenção. Notemos o contraste antes sem Cristo, como nós vimos na lição passada, né, falando antes que eles estavam sem Cristo, gentios, e agora nós vemos no versículo 13 ele falar em Cristo. Então antes eles estavam sem Cristo e agora em Cristo. Então no passado eles estavam sem Cristo e no presente em Cristo. Antes longe, separados na carne, e agora perto, unidos em um mesmo Espírito. Nesta lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. Primeiro tópico: Cristo desfez a inimizade entre os homens, onde nós falaremos sobre a parede de separação entre os homens. Existia uma parede de separação entre os homens. Que homens são esses? Os judeus e os gentios. Vamos falar sobre a derrubada desta parede de separação e o conceito da lei dos mandamentos e a revogação da lei dos mandamentos. O segundo tópico: pela paz Cristo fez um novo homem, onde nós estudaremos sobre o conceito bíblico de paz, estudaremos que Cristo é o motivo da nossa paz e que a nova humanidade foi formada pela paz. E terceiro e último tópico, nós vamos falar que pela cruz os homens foram reconciliados com Deus num corpo, onde veremos que Cristo se fez maldição por nós, veremos que fomos reconciliados pela cruz de Cristo e, por último, que fomos reconciliados na cruz em um corpo. Amém? Que todos tenham uma excelente aula. Vamos então ao primeiro tópico dessa lição: Cristo desfez a inimizade entre os homens. No primeiro tópico dessa lição, nós vamos ver que existia um exclusivismo religioso, e esse exclusivismo ele criou uma inimizade entre judeus e gentios. E isso se tornou uma parede, um muro de separação entre os judeus e outras nações, as nações estrangeiras. Aliás, literalmente havia um muro no templo em Jerusalém, o templo judeu, separando o pátio, que separava o pátio dos gentios do restante da área do templo. Os arqueólogos eles descobriram uma inscrição do templo de Herodes que diz assim: nenhum estrangeiro pode transpor a barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão. Então, os próprios arqueólogos descobriram essa inscrição do templo de Herodes, dizendo sobre essa parede, essa separação que existia, tanto dos estrangeiros como do povo ali judeu no templo em Jerusalém. Segundo as escrituras, foi esse muro que o povo pensou que Paulo havia ultrapassado com os seus amigos gentios quando os judeus o atacaram e ameaçaram matá-lo no templo de Jerusalém. Está lá em Atos
dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 a 31. Mas graças a Deus que esse muro que separava tanto judeus como gentios, ele foi derrubado. Essa separação ela foi derrubada através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala que no versículo 14, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos, qual? Judeus e gentios. Ele fez um, como? Derrubando a parede de separação que estava no meio. Então o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio desses dois povos. Então, a fim de judeus e gentios se reconciliarem, era preciso derrubar esse muro. E foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus pagou com seu sangue para acabar de uma vez por todas com essa inimizade que existia. Quando ele morreu, o véu do templo foi literalmente rasgado ao meio. Literalmente rasgado ao meio. E o muro de separação foi derrubado. Então, ao cumprir esses preceitos da lei, em sua vida justa, e ao levar sobre si a maldição da lei, em sua morte sacrificial, Jesus removeu as barreiras, tá, legais que separavam os judeus dos gentios. Durante séculos, houve uma distinção entre eles. Mas hoje não há distinção entre judeu e grego. Não há mais essa distinção. Através de quem? Através de Cristo. Através do sacrifício de Cristo. Não há mais essa distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Segundo diz a palavra do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é judeu ou grego, ou gentio, estrangeiro, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Louvado é o nome santo do Senhor. Através de quê? Através de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz que ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade. Então, através do seu sacrifício, ele desfez Jesus Cristo, desfez a inimizade que existia entre esses dois povos. Isto é, a lei, a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, dos dois, tanto judeus como gentios, criar o que é um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. Então, amados, essa barreira, essa muralha, ela foi derrubada por Cristo. Então, hoje nós não somos mais estrangeiros, como nós vimos anteriormente. Existia uma separação entre judeus e entre gentios, entre os estrangeiros. Mas hoje, graças a Deus, louvado é o nome santo do Senhor, que não existe mais essa barreira, esse muro, essa muralha entre judeus e entre gentios, né? E por isso, amados, nós não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. O véu, ele se rasgou. Hoje nós temos acesso à entrada no santuário de Deus. Nós temos acesso a Deus. Não existe mais inimizade, tanto entre judeus e gentios, como também não existe mais a inimizade entre os homens e entre Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Aquela inimizade adquirida lá no início, através do pecado de Adão e Eva. Ela se rompeu, a muralha, ela foi derrubada, louvado é o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que Jesus derrubou na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam de ordenança. A compreensão desse conceito da lei dos mandamentos repousa na visão tripartida da lei mosaica, a lei moral, cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da lei. A lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio da salvação.
E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dias de festa, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, tá? E demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Mas Jesus, ele diz a palavra que ele revogou a lei dos mandamentos. O apóstolo Paulo diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenança. Então, Jesus, ele desfez a inimizade, o que a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, ela trazia essa inimizade. A lei trazia essa inimizade, pois ela fazia a clara distinção entre quem? Entre judeus e entre gentios. Um exemplo, as leis alimentares, elas lembravam os judeus de que que Deus havia determinado uma diferença entre alimentos limpos e imundos. Mas os gentios não obedeciam essas leis e, portanto, eram considerados o quê? Impuros. O profeta Ezequiel lembrou os sacerdotes da sua incumbência de ensinar o povo de Israel a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e entre o limpo. Mas Jesus, ele revogou, segundo o apóstolo Paulo, Jesus, ele desfez essa inimizade, né? A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que consistia em ordenança, a qual Jesus ele revogou? É importante nós ressaltarmos que muitos pensam que Jesus revogou toda a lei, mas Jesus diz que ele veio cumprir a lei. Então, se ele veio cumprir a lei, ele estaria contradizendo o que ele estava falando. Então, essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Jesus cumpriu o quê? Cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, amados, a revogação aqui aludida é o quê? A lei ao qual o apóstolo Paulo cita aqui, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, é a lei o quê? Cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Nós vimos isso agora há pouco, quando nós falamos da lei alimentar, que fazia essa distinção, essa separação entre aquilo que era santo e profano, né? Entre os judeus e entre os gentios, porque os gentios não obedeciam essas leis. Então havia essa diferença, essa separação, né? Não só isso, como também da própria circuncisão, quando nós vemos os próprios judeus, eles chamando os gentios de incircuncisos, aqueles que não faziam parte do concerto de Deus. E muitas das vezes interpretando isso como contrário à palavra, né? Trazendo isso como uma condição, a circuncisão como uma condição para que eles viessem a ser salvos. Então, os judeus, amados, até Pedro ele ser enviado aos gentios, a igreja não teve problemas, mas a partir do momento em que os gentios começaram a ser salvos, dos mesmos termos que os judeus, os conflitos começaram a surgir. Cristãos judeus repreenderam Pedro por visitar os gentios e comer com eles. E alguns representantes da igreja reuniram-se para uma assembleia importante visando determinar o lugar dos gentios dentro da igreja. Então, um gentio deveria passar a ser judeu antes de se tornar cristão? Essa era uma pergunta, né? Esse era um questionamento. Os judeus, os gentios deveriam passar a ser judeus antes de se tornar cristão? Deveriam ser circuncidados?
já que eles colocavam a circuncisão como uma condição para ser salvo, então eles deveriam... Então a conclusão a que chegaram foi a seguinte: não, judeus e gentios são salvos da mesma forma, pela fé em Jesus Cristo. Então, amado, a inimizade não existia mais. Então era pela fé em Cristo que tanto judeus como gentios eles seriam salvos. Não era a circuncisão ou a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim pela fé em Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então, a lei cerimonial resultava em separação entre judeus e gentios. Então, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade entre judeus e estrangeiros, judeus e gentios, ela foi desfeita. Então, amados, existia a parede de separação, mas graças a Deus que Jesus ele derrubou essa parede de separação através do sacrifício na cruz do Calvário. Jesus derrubou essa parede de separação e assim ele aboliu a lei dos mandamentos, né? Aqui consistia em ordenança, essa lei na qual nós estudamos aqui e aprendemos que foi a lei cerimonial que resultava entre separação, que fazia essa diferença entre judeus e gentios, ao qual não existe mais, ao qual nós não precisamos cumprir, realizar essa lei cerimonial, né? A qual foi abolida a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade, como nós falamos, foi desfeita graças a Deus, louvado ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos agora para o segundo tópico, que tem como tema: pela paz Cristo fez um novo homem, louvado ao nome santo do Senhor. Neste tópico, nós vamos ver que a partir da expiação na cruz, a partir da crucificação de Cristo, né, da morte de Cristo ali, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a paz foi proclamada e de ambos os povos. Então a paz foi proclamada, não ia haver mais aquela inimizade entre gentios e judeus. Através de Cristo a paz foi proclamada. Cristo fez uma nova humanidade. Segundo aqui o próprio apóstolo Paulo na sua carta, no versículo 14, capítulo 2, versículo 14, aos Efésios e 15, ele diz assim: porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação, aquela parede a qual nós falamos, tá? Que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. Então, amado, Cristo fez uma nova humanidade através ali da expiação na cruz, através do seu sacrifício na cruz, desfazendo ali a inimizade entre os povos. E o conceito, nós vamos ver aqui também o conceito bíblico de paz. De forma geral, paz ela significa que boas relações, fim de um conflito, o estado de tranquilidade, né? Quando há paz, há tranquilidade, e de uma qualidade também espiritual. Quando nós estamos em paz com Deus, nós estamos bem espiritualmente, nós ficamos bem espiritualmente. Na passagem a qual nós lemos, o apóstolo ele ressalta a paz conferida por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, Cristo é quem nos confere o quê? A paz. Então, toda a distinção que existia entre judeus e gentios foi desfeita. Agora todos nós somos da família de Deus. Cristo fez dos dois povos um novo homem, uma nova humanidade. A paz foi proclamada, louvado ao nome santo do Senhor. A reconciliação entre ambos. Deus tornou possível a reconciliação. A reconciliação. Reconciliar significa estabelecer paz entre. Então, Cristo trouxe a reconciliação entre ambos os povos, promovendo assim a paz. Então, vou dar a reconciliação. Reconciliar significa o quê? Estabelecer paz. Exemplo, o marido aflito deseja ser reconciliado com sua esposa, que o abandonou, deseja que paz. Uma mãe preocupada deseja ser reconciliada com a filha desobediente.
que é o quê? Ter paz com a filha desobediente. Então, reconciliar significa o quê? Estabelecer paz entre. Então, tornou possível, através da expiação na cruz, a reconciliação através de Cristo, a reconciliação entre ambos, promovendo assim o quê? A paz. Hoje nós temos paz com Deus. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós temos paz não só com o homem, com os homens, mas também paz com Deus. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é o motivo, é o autor da nossa paz. Cristo, literalmente, ele significa o quê? A nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. E a nova humanidade foi formada pela paz. Como diz aqui, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, gentios judeus, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estavam perto. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, Cristo nos uniu os povos que outrora se hostilizavam, tinham suas diferenças, né? Para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo o quê? Fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Foi realizada em si mesmo, em Cristo. Ou seja, o único modo possível era o quê? Em Cristo, de realizar, de trazer essa reconciliação, essa paz. A partir desse ato, surge uma nova humanidade. Que humanidade é essa que surge? A igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão, onde não há essa diferença, né? Onde não há essa distinção. Então, foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas. Então, agora, não há desigualdade, elas foram disseminadas. A acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desaparece. Agora, somos um só povo, uma só família, somos filhos de Deus, somos corpo de Cristo, igreja do Senhor. Então, amados, judeus e gentios, eles foram unidos em Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Por meio de Cristo, os gentios estavam longe e foram aproximados. Assim, a obra de Cristo, ela redundou no fim da inimizade pela abolição da lei e pela criação de um novo homem. Quem? Que novo homem? A igreja, o corpo de Cristo. O termo abolir significa simplesmente anular. A lei não tem mais poder sobre judeus nem gentios, uma vez que em Cristo todos os que creem não estão sob a lei, mas sim sobre a graça. A justiça da lei, que revelava a santidade de Deus, continua sendo o padrão de Deus. No entanto, ela é cumprida no cristão pelo Espírito Santo. A igreja primitiva demorou a se acostumar com a ideia de que não há distinção. Tá? Mas, na verdade, há certos grupos, tá? Há certos grupos religiosos que até hoje não aprenderam essa lição, né? Que não há distinção, pois estão tentando colocar os cristãos debaixo da lei. Outra vez, né? Nós vemos o caso também dos próprios judeus que não creem em Cristo, que estão ainda esperando o Messias, o Salvador. Eles fazem ainda essa distinção, tá? Só a nível de conhecimento. Eles estão até hoje esperando o Messias, o Salvador, vivendo ainda debaixo da lei. Vamos agora ao tópico 3, em nome de Jesus, que vai falar sobre que pela cruz fomos reconciliados com Deus num corpo. Neste tópico, amados, nós veremos que
o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Não só desfez a inimizade entre os homens, como nós estudamos anteriormente, entre os judeus e gentios, mas também desfez a reconciliação, desfez essa inimizade entre o homem e Deus, surgida já desde lá do início, a partir do pecado de Adão, da desobediência de Adão e Eva. E essas dádivas foram possíveis, né? A reconciliação foi possível por causa da cruz de Cristo. Cristo, ele se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e profunda humilhação. Então, quem era condenado à morte de cruz, essa condenação, ela era sinal de maldição, era sinal de humilhação. E Jesus, ele se fez maldito e se humilhou por cada um de nós, para que nós viéssemos a ser reconciliados com Deus, tivéssemos paz com Deus, louvado o nome santo do Senhor. Então, amado, o réu ali, ele era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ossos nas pontas. Então, era um sofrimento. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local de execução, ali sendo humilhado. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldição em nosso lugar por amor a cada um de nós, para que nós viéssemos a ser justificados perante o Senhor, para que nós viéssemos a ter paz com Deus, para que nós viéssemos a se reconciliar com Deus e com o homem, aleluia. Quando Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, eis que tudo se fez novo, o véu se rasgou. Então, aquela separação que havia, ela não há mais. Nós todos somos famílias de Deus, somos um só corpo, somos uma igreja, louvado ao nome santo do Senhor. Cristo não só fez maldição por nós, nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Então nós fomos reconciliados, nós temos paz agora pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens, que possibilitaram nós termos paz com Deus e com os homens, louvado ao nome santo do Senhor. Foi ali através da morte, do sacrifício vicário de Cristo que nos possibilitaram essa nossa reconciliação com Deus. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz, né? Ele nos trouxe a paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas. Então, o apóstolo Paulo ele fala, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, Cristo é a nossa paz. Nós recebemos o evangelho da paz que nos trouxe essa paz, que nos trouxe essa reconciliação, essa paz com Deus, porque Cristo é a nossa paz. Cristo, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase que recai sobre a inimizade existente na vertical. Existia uma inimizade tanto na horizontal como na vertical. Ou seja, uma inimizade com os homens e uma inimizade dos homens com Deus. Então Jesus, ele veio através da cruz do Calvário. Jesus, ele nos reconciliou tanto com os homens como com Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Quando ele fala assim, o apóstolo Paulo escreve, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derribando a parede de separação que estava no meio do quê? Dos povos judeus e gentios. Então, no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal entre judeus e gentios. Quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, tanto na vertical como na horizontal. Na vertical de quem? Do homem com Deus. As duas inimizades foram o quê? Desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. Então, quando Cristo foi crucificado, levou os nossos pecados no madeiro, a inimizade ela foi desfeita, tanto entre os homens quanto entre Deus e o homem. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, tá? Desde lá do início, tá vendo? Do pecado de Adão e Eva, da desobediência. A ira de Deus que estava sobre nós foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, amados, a paz e a unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz, com Deus em um corpo. Isso pressupõe que tanto judeus como gentios eram que pecadores separados de Deus e necessitavam da morte expiatória de Cristo a fim de serem reconciliados com Deus. Sua inimizade, que foi condenada à morte na cruz, era tanto horizontal como vertical. Isto é, uma hostilidade entre povos não regenerados, horizontal, e Deus, vertical, e Deus. E entre grupos hostis, tais como judeus e gentios. O milagre da reconciliação resultou em uma nova humanidade, né? chamada um corpo de Cristo, né? chamada da Igreja. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, amados, conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor para finalizar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Pai, por esta oportunidade de podermos aprender a Tua poderosa palavra. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos que nós passamos, Pai, ó Senhor, estudando a Tua palavra. Pai, em nome de Deus, abençoa cada aluno, Pai amado, a cada ouvinte, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que nós devemos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, amados irmãos, até a próxima videoaula, se assim Deus permitir. Louvado é o nome santo do Senhor.